Hoje eu quero falar da armadilha de Tucídides e fazer uma analogia com o declínio irreversível do imperialismo americano. A armadilha de Tucídides é uma teoria clássica da história e das relações internacionais que postula que quando uma potência emergente ameaça destronar uma potência dominante, o resultado quase inevitável é a guerra. Essa teoria, nomeada em homenagem ao historiador grego Tucídides, que escreveu sobre o conflito entre Atenas e Esparta, tem sido amplamente discutida no contexto moderno das relações entre a China e os Estados Unidos. No entanto, ao considerar o atual declínio percebido do Império Americano, podemos traçar paralelos intrigantes e relevantes entre essa teoria e a situação contemporânea dos Estados Unidos. Para compreender plenamente a armadilha de Tucídides, devemos primeiro analisar a obra de Tucídides, A Guerra do Peloponeso. Lá ele argumentou que a ascensão de Atenas e o medo que isso gerou em Esparta tornaram a guerra inevitável. Esse conflito, que durou quase 3 décadas, resultou em destruição significativa e mudança de poder na Grécia Antiga. A lição crucial extraída é que a dinâmica entre uma potência emergente e uma potência estabelecida pode criar uma tensão tão intensa que a guerra se torna quase inevitável. No contexto moderno, muitos acadêmicos e analistas têm aplicado a armadilha de Tucídides para descrever as relações sino-americanas. A ascensão rápida e contínua da China, como uma potência econômica e militar, tem gerado considerável preocupação nos Estados Unidos, que há muito tempo ocupam uma posição dominante no cenário global. Alguns argumentam que essa tensão pode levar a um conflito aberto entre as duas nações, repetindo o padrão observado por Tucídides. No entanto, ao considerar o declínio do Império Americano, a analogia com a armadilha de Tucídides se torna ainda mais complexa e multifacetada. O declínio relativo dos Estados Unidos pode ser visto em vários indicadores, incluindo o enfraquecimento da influência geopolítica, dificuldades econômicas internas e a polarização política crescente. Esses fatores, combinados com a ascensão da China, criam um ambiente internacional volátil que se encaixa bem na narrativa da armadilha de Tucídides. Primeiramente, a influência geopolítica dos Estados Unidos tem sido desafiada em várias frentes. As intervenções militares prolongadas no Oriente Médio, a incapacidade de lidar efetivamente com a crise da Ucrânia e a ascensão de alianças alternativas, como a iniciativa do Cinturão e Rota da China, são exemplos claros de como a posição dominante dos Estados Unidos está sendo corroída. Esta perda de influência é um reflexo do medo que Esparta sentiu em relação à ascensão de Atenas. Os Estados Unidos veem sua hegemonia global ameaçada pela China e outros atores emergentes. Além disso, os desafios econômicos internos enfrentados pelos Estados Unidos são significativos. A desigualdade crescente, a dívida nacional astronômica e a perda de empregos manufatureiros para países com mão de obra mais barata. Isso tem minado a estabilidade econômica dos Estados Unidos. Este declínio econômico relativo também alimenta a percepção de ameaça externa, exacerbando a tensão entre a potência dominante e a emergente. O medo de perder a liderança econômica global é análogo ao medo de Esparta de ser superado por Atenas. A polarização política nos Estados Unidos, exemplificada por divisões profundas entre democratas e republicanos, além da proliferação de movimentos extremistas, também contribui para o declínio do país. A falta de consenso sobre questões fundamentais como política externa e econômica impede a formulação de estratégias coesas e eficazes para lidar com desafios externos. Essa fragmentação interna torna o país mais vulnerável a ameaças externas, e tudo isso é capaz de comprometer o domínio global dos Estados Unidos. Outro aspecto crítico considerado é o impacto das novas tecnologias e da guerra cibernética. A China tem investido pesadamente em tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, 5G e cibersegurança, buscando não apenas alcançar, mas também superar os Estados Unidos nesses campos. A corrida tecnológica moderna pode ser vista como um novo campo de batalha onde a armadilha de Tucídides se manifesta. Assim como Atenas usou a sua marinha para superar Esparta, a China está utilizando a capacidade tecnológica para desafiar a supremacia dos Estados Unidos. No entanto,
Ao contrário da narrativa original de Tucídides, onde a guerra era vista como inevitável, o contexto moderno oferece alternativas que podem evitar um conflito catastrófico. A interdependência econômica global, as instituições internacionais e os mecanismos de resolução pacífica de conflitos fornecem meios pelos quais a competição entre os Estados Unidos e a China pode ser gerida de maneira menos destrutiva. A diplomacia, o comércio, a cooperação em questões globais como mudanças climáticas e pandemia são vias possíveis para mitigar a armadilha de Tucídides no século XXI. A história também nos oferece lições e valores sobre como as potências dominantes podem responder ao desafio de potências emergentes sem recorrer à guerra. Exemplos de transições de poder pacífica, como a transferência de hegemonia do Reino Unido para os Estados Unidos no início do século XX, demonstram que a guerra não é uma conclusão inevitável. Essas transições bem-sucedidas envolveram a adaptação das potências dominantes às novas realidades. Realidades geopolíticas, como a incorporação das potências emergentes em um sistema internacional mais inclusivo. A armadilha de Tucídides oferece uma lenta e poderosa visão para entender a dinâmica que está acontecendo envolvendo a ascensão da China e o declínio dos Estados Unidos. No entanto, o contexto moderno também oferece oportunidades únicas para evitar o destino trágico previsto por Tucídides. Ao reconhecer os perigos da armadilha de Tucídides e ao investir em estratégias de cooperação e gestão de conflitos, os Estados Unidos e a China podem navegar por essa transição de poder de maneira pacífica e construtiva, evitando a guerra e promovendo a estabilidade global. Esperemos que os tomadores de decisão tenham racionalidade e essa transição ocorra da melhor maneira possível. Ou do contrário, inevitavelmente, haveremos de passar por um conflito de profundas consequências para toda a humanidade. Obrigado e até o próximo vídeo.